E eu quero falar sobre a composição do incenso, aplicando as nossas vidas como líderes. Nós como líderes, nós como discipuladores, nós podemos aprender o tipo de oração, e o tipo de adoração que Deus quer que a gente ofereça a Ele. Então nós temos a composição, os ingredientes do incenso. Aquilo que eu falei domingo, era oferecido um pó que queimava no altar. Então nós vamos ver a composição desse pó, os elementos que compõem o incenso e o que é que isso tem para falar conosco. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a ajuda sobrenatural do Espírito Santo, como líderes, como pastores, supervisores, discipuladores, pessoas, Senhor, que têm cuidado de vidas. Nós queremos, Senhor, oferecer para Ti um incenso puro. Nós queremos que a nossa vida de adoração, oração, intercessão possa subir à Sua presença e o Senhor se agradar daquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então nós temos aqui uma receita. O Senhor disse para Moisés: Moisés, pega 5 substâncias odoríferas, ou seja, que exalam perfume, e você vai pegar da mesma medida cada uma, e você vai fazer incenso que vai ser oferecido sobre o altar. Então nós temos aqui a primeira substância, estoraque, no versículo 34, segue aí comigo. Estoraque era uma seiva, não sei se está dando para você perceber, mas eu acho que daquele lado fica melhor. Era uma seiva de uma árvore. Então essa árvore, quando ela era ferida, ela destilava essa seiva, certo? Eram gotas que pingavam, que escorriam e pingavam no chão. E cada gota extravasava um odor maravilhoso. Essa primeira substância, o que é que ela nos ensina como líderes na casa de Deus? Você que lidera uma célula, você que serve os irmãos, você que discipula alguém, ou supervisiona, nós como pastores, isso fala do nosso coração voluntário, irmãos. Essa árvore, ela não precisava ser espremida. Ela não precisava que ninguém fosse lá machucá-la ou cortar, como por exemplo, para que o látex saia da seringueira, tem que ser cortado. E então escorre aquela seiva, que é a matéria-prima da borracha. Mas nesse caso aqui não. Essa árvore, estoraque, ela destilava essa seiva sem esforço nenhum. Isso fala de coração voluntário. Irmãos, primeira característica que eu quero desafiar cada um de nós. Eu sei que você já tem esse coração, amém? Mas eu quero que a gente, irmãos, cada vez mais, nós possamos ter esse coração voluntário, especialmente quando ninguém está nos olhando. É muito fácil servir, é muito fácil, é mais fácil, É mais fácil a gente servir quando alguém está nos observando, quando alguém está nos cobrando, quando a gente sabe que precisa prestar contas. Mas o que Deus está querendo de nós é um coração voluntário, que nós façamos o que nós fazemos, quer seja liderando, discipulando, visitando alguém, que você faça isso de coração voluntário. Eu coloquei aqui 2 salmos para a gente ler.
Vamos para o Salmo 54, o versículo 6. O som aí atrás está bom? Como é que está? Está dando para ouvir? Ok. Salmo 54, versículo 6. Olha o que Davi disse para o Senhor: oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Deus, porque é bom. Davi tinha um coração voluntário, irmãos. Ele não era forçado a fazer o que ele fazia. Ele fazia porque ele queria fazer. Olha, se tem algo que Deus se agrada e que é perfume na presença dele, é o nosso serviço voluntário. Você sabia que uma das coisas que Satanás tentou manchar o caráter de Jó foi exatamente nessa questão de um coração voluntário? Porque quando Satanás chegou para Deus e disse: viste o teu servo Jó, como ele te serve, como ele te honra, como ele te adora, também Deus, o Senhor protege, o Senhor cerca ele com um muro de fogo. Jó é um homem próspero, então ele tem tudo para te servir. E Deus então disse: toca a saúde, toca os bens. E o que foi que aconteceu, irmãos? Jó perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu os filhos, mas a Bíblia diz que ele disse: nu eu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em nada Jó pecou com seus lábios. Ou seja, Jó continuou com o coração voluntário, apesar das coisas não estarem acontecendo como ele gostaria que estivessem. Ele tinha muitos motivos para se revoltar contra Deus. Ele tinha muitas razões, humanamente falando, para não servir mais o Senhor. E ali, eu li há muitos anos atrás um livro do Philip Yancey. Os livros dele são muito bons, viu? Maravilhosa Graça, o Jesus que eu não conheci. E esse livro é Decepcionado com Deus, o nome desse livro. E tem um capítulo desse livro que o Philip Yancey, ele fala sobre a aposta. Ele diz que, claro que não foi uma aposta, mas era como se Deus e Satanás tivessem conversado e o diabo tivesse dito: Deus, eu aposto contigo que Jó vai blasfemar. Eu aposto contigo que se você tirar a proteção, se você tirar a saúde, se você tirar a sua bênção, Jó vai blasfemar. E glória a Deus, porque o Senhor ganhou a aposta. Porque em nada Jó pecou. Ele apenas não conhecia o Senhor como deveria. Ele disse: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, o coração voluntário é algo que agrada a Deus, irmãos. Olha, não faça nada forçado para Deus, né? Nós temos aprendido com a nossa liderança que nada forçado funciona. Não force ninguém. Você como líder, você como discipulador, não force ninguém. Estimule, mas não force. É diferente estimular e forçar. Nós não estamos liderando com autoritarismo, nós não estamos liderando, né? Nós não estamos tangendo boi. É diferente. Liderar ovelha e tanger boi. Tanger boi, você vai atrás tangendo. E o boi e a vaca, né, com a vara você vai tangendo, né? Montado no cavalo com um berrante. E o boi vai na frente. Isso é boiadeiro. Nós não somos boiadeiros. Nós somos pastores de ovelhas. Você sabia que você é um pastor de ovelha, líder? Amém? Sabe como é que o pastor de ovelha vai? Na frente, e as ovelhas seguem a voz do seu pastor. O pastor Ebe disse que estava em Israel e ele tinha aprendido assim. E quando ele chegou em Israel, tinha um pastor de ovelha que estava atrás, tangendo as ovelhas. Ele disse: mas eu aprendi o contrário. Vem cá,
Eu aprendi que pastor de ovelha vai na frente. Eu disse, não, mas eu não sou o pastor delas, não. Eu sou o homem que está levando elas para o matadouro. Já pensou? Então, vamos estimular esse coração voluntário nas pessoas. Se você vê que a pessoa não quer, não force. Deixa a pessoa à vontade, ora por ela, mas não force. Porque o que Deus está querendo de nós é que pingue naturalmente nosso serviço para o Senhor. Ai, que bênção ir para o culto de celebração, louvar, adorar, ouvir a palavra de Deus. Ai, como eu quero estar na célula. Ai, como eu gosto de ir para o Tadel, porque lá eu sou equipado. Isso, irmãos, agrada a Deus. Agora, quando a pessoa diz assim, ai meu Deus, sangue de Jesus tem poder, que eu tenho que ir para a célula. Ai, meu líder está pedindo isso. Ai, essa pessoa não larga do meu pé. Então isso não é um coração voluntário. Vamos ler o Salmo 110. A gente leu esse salmo, domingo. Mas o versículo 3 agora. A gente leu o 4. Agora só o versículo 3, a parte A. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, Deus, no dia do teu poder. Apresentar-se-á voluntariamente. Essa é a grande diferença do Rei Jesus para Satanás. Os súditos de Satanás são escravos. Eles não têm opção. Os súditos de Cristo, não. Os súditos de Cristo são esses aqui. Apresentam-se voluntariamente. Senhor, nós estamos aqui porque te amamos. A força que nos move é o amor. Amém? Amém? Amém. Quero declarar que a força que te move, quer seja para você discipular, liderar, visitar, aconselhar, fazer alguma tarefa na célula, estar aqui no culto de celebração, no Tadel, em que seja, a força que vai te mover se chama amor. Amém? Nunca medo, nunca coação, nunca pressão. Não. As coisas de Deus não são assim. Um sábio, ele disse o seguinte: Senhor, se eu te adorar por medo do inferno, me lança lá. Mas se eu te adorar pelo que tu és, mostra-me a tua face. Vamos dizer isso para Deus? Diga, Senhor. Não, calma, porque você vai dizer uma coisa muito séria. Só repete se você quiser, tá? Porque às vezes nós estamos relacionando com Deus na base do medo, da coação, da obrigação, do peso. Eu vou repetir a frase para você pensar, tá? Porque é sério. Senhor, se eu te adorar por medo de quem tu és, aliás, por medo do inferno, então pode me lançar lá. Agora, se eu te adorar pelo que tu és, mostra-me a tua glória. Quem quer esse coração? Amém? Agora você mesmo pode dizer para Deus. Eu não quero te forçar a dizer uma coisa que talvez você não queira ou não esteja preparado para dizer. Senhor, se eu te adorar por medo do inferno, me lança lá, Deus. Eu não mereço o céu, mas se eu te adorar pelo que tu és, mostra-me a tua glória. Aleluia. Segunda substância, irmãos, que fazia parte do incenso sagrado, era ônica. Tem uma versão que diz onixa. Quem tem onixa na versão? Tem alguém com a versão onixa? Então a maioria das versões é ônica. Ônica era uma concha, era um molusco. Não é lula molusco não, tá? Mas era uma concha do Mar Vermelho. E a fragrância, isso é muito interessante, viu? Olha aqui. A fragrância dessa concha se originava das coisas que ela se alimentava. O que ela comia produzia nela perfume ou fedor. Perfume ou mau cheiro. Eu coloquei aqui Mateus 4,4. Por quê? Porque Jesus disse o quê? Que nem só de pão vive
o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, isso viverá o homem. Ou seja, o que é que nos alimenta? Porque se a gente está se alimentando das coisas dessa terra, se você está se alimentando de Big Brother, misericórdia, né? Eu acredito que ninguém aqui assiste Big Brother, porque é o lixo da televisão, né? A Fazenda, esses reality shows, é o lixo, é a escória do que eles têm em televisão. Mas às vezes é uma novelinha. Às vezes, irmãos, a gente tem que ser mais seletivo nos filmes que a gente assiste, né? Nem todo filme é um bom alimento. Eu ouvi dizer que agora, em vez de 50 tons de cinza, é 50 tons o quê? Mais escuros. Imagina um crente se alimentando disso. Que tipo de perfume nós vamos produzir? Nem cabrochá, nem seivas de alfazema da Febo você vai produzir. Você vai produzir é mau cheiro mesmo. Que tipo de conversa nos alimenta? Que tipo de conversa entra pelos nossos ouvidos? Que tipo de coisa, irmãos, nossos olhos estão captando? Que tipo de imagem nós estamos vendo? Quer seja na internet, na televisão, conversas, são as portas da alma, olhos, ouvidos. Você sabia que alguns sonhos que nós temos é porque durante o dia nós estamos vendo, falando e nos alimentando? Não estou dizendo que é todo, tá? Tem uns que são investidas do maligno mesmo. Você não pensou em nada e de noite vem aquele sonho, aquele pesadelo. Mas alguns sonhos, irmãos, é porque durante o dia, durante a semana, nós nos alimentamos de alguma coisa podre. Aí de noite vem à tona. Então esse molusco, ele soltava perfume de acordo com o que ele se alimentava. Jesus disse: eu me alimento da palavra. Eu me alimento da palavra que procede da boca do Senhor. Olha aqui, ele precisava ser bem triturado, bem quebrado e queimado. Não só era triturado, mas era triturado e queimado para ser utilizado no incenso. Após a queima, essa concha produzia um odor agradabilíssimo. Então tinha que vir fogo. Fala do sacrifício que nós temos que oferecer ao Senhor. Nós temos que ser queimados, irmãos, pelo fogo do Senhor. Mas também eu coloquei o fogo das provas, o fogo das aflições. Deve produzir aroma suave. Porque às vezes vem a prova e vem a aflição, e o fogo produz em nós o quê? Mau cheiro. Quando essa concha aqui está nos ensinando, vai vir o fogo do Senhor, vai vir o fogo da prova, da aflição, às vezes da ingratidão, da traição, né? Da apunhalada pelas costas, sei lá do que. Agora eu te pergunto, que tipo de perfume você vai produzir? Tiago, vamos lá para Tiago, capítulo 1, versos 2 e 4. Tiago 1, 2 e 4. Olha o que Tiago fala das provas. Meus irmãos, alegrem-se por passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais maduros. Meu querido, maturidade não vem a troco de nada. Maturidade não vem assim no estalar de dedos. Eu não posso chamar você aqui à frente, vem aqui para eu orar para você ficar maduro. Isso não existe, viu? Não existe transferência de maturidade. Como é que eu chego a ser maduro? Através da provação que produz paciência e que produz maturidade. O fogo nessa concha fazia com que ela soltasse e exalasse o bom perfume. Então, vamos pedir ao Senhor que quando o fogo das provas vierem, não suba
o aroma da murmuração, da reclamação, da amargura. Que você não guarde amargura em seu coração. Eu já guardei amargura em meu coração durante um tempo e é horrível, irmãos. Quando nós guardamos amargura, você passa a reagir só debaixo de amargura. Você não vê mais ninguém com os olhos de Deus. Quando você está amargurado, você fica amargo, não é? E você fica aquela coisa ressentida. Você não acredita mais em ninguém, ninguém mais presta. Isso é um coração amargurado. E o Senhor me disse: Marcos, você está amargurado. Você precisa liberar a amargura do teu coração. Isso há muitos anos atrás, por conta de várias situações que estavam acontecendo. E eu disse: Senhor, eu quero liberar toda a amargura do meu coração. E eu consegui, com a graça de Deus, eu consegui que meu coração ficasse limpo e livre de toda a amargura, para que eu possa exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Quem quer aqui exalar esse perfume? Olha, mesmo que o fogo venha, mas o fogo tem um propósito. Amém? Exalar um bom perfume. João, vamos para João 16. João 16, 33. Jesus disse assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe qual é a palavra aflição? A palavra aflição aqui é tríplices. Deixa eu ver se eu consigo falar. Clipsis. Pressão, opressão, estresse, angústia, tribulação, adversidade, aflição, espremer, esmagar, apertar, sofrimento. É isso que Jesus está dizendo. E o meu comentário diz o seguinte: imagine colocar em sua mão uma pilha de coisas soltas e comprimi-las manualmente. Isso é clipsis. Colocar muita pressão no que está livre e solto. Clipsis é uma pressão espiritual. A palavra é usada para o esmagamento de uvas e azeitonas em uma prensa. Quem gosta de suco de uva aqui? Eu amo suco de uva. E se for integral, já tem um me esperando lá em casa quando eu chegar hoje. Aleluia. Sem açúcar, sem corante, sem conservante, o suco de uva puro. Mas para aquele suco ser delicioso, não é? E bem geladinho, é uma delícia. As uvas tiveram que ser esmagadas. Você sabia que há a pressão certa para se esmagar uvas? Porque se esmagar com as sementes, já não presta mais. Azeitonas, azeite de oliva é uma delícia também, né? Eu também amo azeitona, né? E tem umas azeitonas, irmãos, desse tamanho assim. Infelizmente a gente não pode comer muito porque é salgado demais, né? Mas assim, eu amo azeitona. Mas para que a azeitona produza azeite, ela tem que ser esmagada na prensa. Então, nem toda a aflição que a gente passa é para nos destruir. Está dizendo: se alegre. Pastor, peraí, né? Vou me alegrar com o problema. Se a gente tiver a ótica correta, se a gente enxergar lá na frente, talvez Deus está te livrando de uma bomba maior. Amém? No momento a gente não entende, mas Deus está dizendo: deixa comigo, eu sei como fazer, eu sei como trabalhar. Vai produzir suco de uva, vai produzir azeite na tua vida. Amém? Vamos para o último ingrediente: gálbano. O gálbano era a seiva dessa planta aqui, ó. Era a goma de um arbusto. Ela era amarga. Novamente, temos aí o amargor. Mas era utilizada para repelir insetos. Eu gostei muito disso aqui. Um dos ingredientes do incenso repele insetos. Ou seja, uma vida de oração, uma vida de adoração repele insetos da nossa vida espiritual. Insetos, entenda, por espíritos malignos.
setas muitas vezes que vêm contra nós. E esse gálbano era utilizado para repelir insetos. Ele tinha que ser bem triturado, pois só exalava seu delicioso perfume após ser machucado, ser muito amassado. Então, é aquilo que eu falei, né? Nós vamos produzir um bom perfume? Vamos. Mas para a gente produzir um bom perfume, irmãos, eu ainda não sou tudo o que eu deveria ser. Eu ainda não alcancei tudo que Jesus conquistou na cruz para que eu fosse. Eu ainda estou caminhando para a maturidade. Mas eu quero te dizer que hoje, 2017, eu sou mais maduro do que eu era, por exemplo, em 2007. Hoje eu sou mais manso, eu sou mais doce. Ai, pastor, então imagine como é que você não era em 2007. Nem imagine. Porque com algumas pessoas aqui eu errei. Fui tão duro. Não é? Graças a Deus que elas não desistiram de mim, que elas não me abandonaram. Mas eu errei já com muitas pessoas, com muitas ovelhas. Mas eu comecei a pedir a Deus: Deus, eu quero ser esmagado, eu quero ser triturado, para que o bom perfume venha, para que o bom perfume surja. Senhor, eu quero ser trabalhado por Ti, porque eu quero ser um homem não apenas com um temperamento aparentemente tranquilo, porque melancólico não é tranquilo coisa nenhuma. Pisa no calo, enche o saco de um melancólico, ele vai aguentar 1 mês, 1 ano, 5 anos, mas também quando ele estourar. E eu era assim, aguentava. Eita, como ele é calmo, como ele é tranquilo. É nada, é um vulcão adormecido. Quando eu estourava, irmãos, a forma como eu falava, agredia, a forma como eu me expressava, eu já feri pessoas ao ponto de até querer matar o sonho das pessoas. Já pensou que coisa horrível? Teve uma colega minha que ela disse que quase morre por uma frase que eu disse a ela, lá na Bolívia. Eu fui muito rude, muito duro. Ela chegou para mim e disse: o que é que tu acha da minha voz? Eu digo: rapaz, tu não dá para cantar não, vice. Tua voz é feita de um pato rouco. Anos depois ela me escreveu uma carta. Disse: Marcos, quase que você me destrói, mas eu te perdoei. Alguém ministrou na minha vida cura. Então assim, eu já agi de forma muito dura, muito errada. Hoje ainda ajo. Mas eu sei que Jesus está trabalhando na minha vida para que eu melhore cada dia mais, para que eu melhore cada vez mais, para que o bom perfume apareça na minha vida. Então, por isso que eu não desanimo, irmãos. Às vezes, mesmo quando eu erro, eu não desanimo, porque eu sei que Ele está trabalhando na minha vida, e aquele que começou a boa obra vai completá-la. Amém? Vamos ler em Isaías 53. Jesus foi moído, Jesus foi triturado por nós. Lá na cruz, ele diz, o profeta Isaías, capítulo 5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha o versículo 11 agora, olha o resultado. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então, Jesus foi moído, Jesus foi ferido, como essa plantinha, para produzir bom perfume, mas o resultado foi glorioso. Quando Jesus, irmãos, olha para mim e para você, sabe o que é que Ele diz? Valeu a pena o meu sofrimento. Foi bom eu ter ido para a cruz, porque a minha obra na cruz produziu filhos e filhas para Deus. Então, vamos seguir esse exemplo aqui do Senhor. Depois você lê Hebreus capítulo 5, eu não vou ler agora, porque eu estou encerrando. Esses 3 ingredientes, eles deveriam ser misturados, pode colocar o último. Eles deveriam ser misturados com incenso puro. O incenso puro era de cor branca, proveniente da seiva de uma árvore. E o incenso aqui representa pureza e justiça. Nós devemos pedir ao Senhor um coração puro e justo,
um coração puro e reto, para que se misture com o nosso quebrantamento, se misture com as situações que possamos estar enfrentando, né? Se misture com o nosso coração voluntário, se misture com o fogo. Quando misturava-se com incenso, a pureza e a justiça. Né? Isso fala de motivações. Coração puro fala de motivações puras. Né? A gente saber por que nós estamos servindo a Deus. Por que queremos fazer o que fazemos? Por que lideramos? Por que queremos discipular? Né? Por que eu quero crescer? Nós temos que sondar o nosso coração. E a justiça fala de um coração reto, de um coração que não se desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Paulo disse que vocês sejam como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. A palavra aprovado, sabe o que é? Que corta reto. Que corta reto. Nós precisamos buscar isso, não é? Esse coração justo e reto na presença de Deus. Porque às vezes, com uma pressãozinha, a gente cede. Às vezes, com uma coisa, a gente, não, tudo bem. E a gente acaba desagradando o coração de Deus. Porque não estamos sendo retos, não estamos sendo justos. E o último tempero era o sal. E o sal tanto tempera quanto conserva, né? Vocês sabem que o sal conserva os alimentos e exprime a qualidade de algo permanente e durável, uma aliança. E nós vamos encerrar lendo 2 Crônicas 13:5 para a gente orar. 2 Crônicas 13:5. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele, a Davi e aos seus filhos. Por meio de quê? De uma aliança de sal. O coração de Davi era um coração tão leal a Deus, irmãos. O coração de Davi era um coração de lealdade. Ele estava com Deus para o que desse e viesse. E eu quero terminar falando disso. Nós precisamos ser um povo de aliança. Nós precisamos ter esse coração de algo permanente e durável. Porque o que está acontecendo na nossa geração, meus queridos, infidelidade. Paulo disse que uma das características das pessoas dos últimos dias é que elas seriam infiéis. Em Romanos capítulo 1 diz que as pessoas seriam infiéis nos contratos. O que é isso? Uma pessoa que não cumpre com a sua palavra. Uma pessoa que não mantém-se firme e leal, apesar das situações difíceis. Olha, vai acontecer situações difíceis. Nós vamos enfrentar lutas e dificuldades. Alguém pode falhar contigo. Eu posso falhar contigo. Agora eu te pergunto, nós temos uma aliança? Nós temos uma aliança de sal? Porque muitos, na hora, sabe o que fazem? Abandonam. Tchau. Você não fez o que eu queria, você não fez como eu queria, não gostei, tchau. E isso, queridos, é uma característica dos homens infiéis. Aqui está dizendo, Deus dizendo, eu fiz com Davi e com os seus filhos, eu fiz uma aliança de sal. E o sal temperava o incenso. E eu queria que a gente orasse. Vamos ficar em pé. E vamos orar, pedindo a Deus que possamos ter esses ingredientes na nossa vida. Põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, para que possamos oferecer a Ti a nossa vida como esse incenso, Senhor, como esse aroma agradável, dessas substâncias, Senhor, tão preciosas, que mostram, Senhor, que devemos ter um coração voluntário, que mesmo debaixo, Senhor, de pressões, de aflições,
Senhor, de situações difíceis, do fogo do Senhor, porque o Senhor envia fogo. A sua palavra diz que o Senhor é fogo consumidor. Eu quero pedir que isso produza em nós um aroma suave, Senhor, que suba a tua presença. Também eu oro para que possamos ter, Senhor, uma vida pura e reta na sua presença. Nos dê pureza de coração, pureza de motivações. Nos dê também uma vida reta, que corta, Senhor, na retidão, que não se desvia porque está sendo pressionado, ameaçado. Também eu te peço, Senhor, que nós tenhamos o sal da aliança, que nós sejamos pessoas leais, fiéis ao Senhor, custe o que custar, que nós possamos caminhar juntos nessa fidelidade como igreja, mesmo que falhemos, mas nós estamos dispostos a caminhar, Senhor. Eu quero pedir isso no coração de cada um desses líderes. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um deles, pelo Senhor ter levantado essa liderança ao nosso lado. E eu peço que nós possamos ser uma liderança que te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.